Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a audiência e a companhia. Nessa semana vamos falar sobre febre amarela. O número de mortes pela doença está aumentando e o Ministério da Saúde emitiu alertas como orientações sobre a transmissão da doença. São Paulo foi o estado que mais teve registros logo nos primeiros dias do ano. E diante disso, recebe reforço de 2 milhões de doses do governo federal nesse começo de ano. Para a gente entender melhor sobre a dinâmica da doença, como é a transmissão, qual a melhor forma de prevenção, nós recebemos aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Halcyon Teixeira, que é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada pela presença. Agradeço. E também recebemos o Dr. Ronaldo Vasque, cardiologista e diretor do Hospital Santa Clara, a quem também agradeço a participação. Bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a você e aos espectadores. Vou começar então com o senhor, essa entrevista. Realmente estamos vivendo um ano de mais preocupação com a febre amarela? Sim, a incidência de doenças, de infecções virais, ela está muito mais prevalente ultimamente do que era no passado. E, portanto, essa é uma preocupação grande nossa, principalmente para que a gente evite ou minimize a possibilidade de vivermos uma pandemia ou uma endemia específica. Então, há uma vigilância muito maior. E quando começam a aparecer casos isolados de viroses como a febre amarela, acende uma luz amarela e o Ministério da Saúde vai para cima, e todos nós que somos gestores da saúde, a gente tem que ficar muito esperto e preparar os nossos equipamentos de atendimento à saúde para atender melhor a população e sermos mais ágeis para evitar uma urbanização, como nós estamos conversando agora nos bastidores, dessa virose e de outras também que são bastante importantes. Agora, doutor Halcyon, o Ministério da Saúde emitiu alertas especialmente para alguns estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais, e o doutor Ronaldo destacou que realmente estamos sim vivendo um ano de mais preocupação. Imagino que seja por uma combinação de fatores, né? Mas existe um que predomine mais para que isso esteja acontecendo? A gente tem, primeiro, que febre amarela é uma doença antiga e endêmica aqui no Brasil, que em outros países aqui da América do Sul, na África, então não é uma doença nova. Porém, de tempos em tempos, a gente tem aí a ocorrência de casos humanos, né? E isso é muito importante que a gente faça o evento sentinela grave, porque se a gente tem ou primatas não humanos, casos em macacos, que a gente pode discutir depois como que funciona a vigilância, e até casos em humanos, significa que o vírus está circulando. Então é muito importante esse alerta. Existe o reforço, a necessidade da vacinação das pessoas, que hoje todo o estado de São Paulo, na verdade hoje todo o Brasil é recomendado que se faça a vacinação da febre amarela, porque a febre amarela tem dois momentos. Ela tem um ciclo silvestre, que aí existem mosquitos específicos e os primatas não humanos que estão relacionados à transmissão, mas ela pode urbanizar, como foi no passado, né? Como teve várias epidemias urbanas, e é o Aedes aegypti que está envolvido nisso. Não estamos nesse estágio ainda, então? Não, a gente está nesse ciclo ainda silvestre, tá? Mas hoje a gente tem a possibilidade, a gente tem os mosquitos, né? Tem vírus circulando, e uma febre amarela urbana, o último relato no Brasil de 1942 no Acre. Então, a gente não gostaria que isso voltasse, porque se a doença voltar às cidades, a gente teria aí uma necessidade de vacinação às pressas para um controle. Então, por isso que todos esses alertas são muito importantes. Primeiro, porque a doença pode ser fatal na maioria dos casos que tem sintomas. E segundo, porque existe o risco dela voltar para as cidades, o que a gente não deseja em hipótese alguma. Então, a letalidade, doutor Ronaldo, é
preocupante na doença em relação à febre amarela, por isso esse cuidado redobrado das autoridades de saúde. Sim, como o Dr. Halcyon frisou muito bem, o vírus está circulante, né? Então você tem duas classificações de uma maneira geral da febre amarela. Você tem a febre amarela silvestre e você tem a febre amarela urbana. O grande problema para os humanos é a urbanização dessa virose. Com o desmatamento, com o comprometimento da nossa ecologia, essas doenças silvestres, elas estão vindo para a área urbana, porque você tem o mosquito, né? Então, o que está mais comum aqui no nosso meio é o Aedes aegypti, que além de transmitir dengue, chikungunya, ele Sim. também é o vetor da febre amarela. Então, um humano vai lá na região endêmica silvestre. Ele é picado por um mosquito e ele desenvolve a doença. Lembrando que os mosquitos que transmitem na área silvestre é um pouco diferente do Aedes aegypti, são outros tipos de mosquito. Mas aí esse humano vem para o meio urbano, aí ele é picado pelo Aedes aegypti, que fica contaminado, aí ele pica a outra pessoa e essa pessoa fica contaminada. Um outro Aedes pica essa pessoa e vai disseminando o vírus na população. Essa é a grande preocupação, que a gente chama de urbanização do vírus, especificamente da febre amarela. Dr. Halcyon, muito importante essa explicação sobre a transmissão do Dr. Ronaldo, porque nessas regiões silvestres é muito comum nessa época do ano, e é um indicativo talvez de circulação da doença, a morte de macacos onde está presente o vírus da febre amarela. E aí há muita confusão, né, sobre o peso que os macacos têm nessa corrente, digamos assim, de transmissão. É uma preocupação porque num passado relativamente recente houve até pessoas querendo matar macacos por causa disso. Queria que o senhor explicasse sobre a participação dos macacos nessa cadeia para nós. Isso mesmo, Lívia, é muito importante. Primeiro, reforçar que os macacos são tão vítimas quanto a gente, né, no ciclo silvestre. E realmente, em 2017, naquele surto que a gente teve, que pegou Minas, Espírito Santo e São Paulo, a gente teve relatos de matança de macacos onde se achava que os macacos que estavam envolvidos. Na verdade, os macacos nos ajudam, porque quando a gente encontra um macaco morto e faz a análise e depois vê que ele morreu de febre amarela, isso acende um alerta epidemiológico de que o vírus está circulando naquela região e que eu preciso alertar todas as pessoas e fazer bloqueio vacinal. Então, ele é muito mais um alerta e nos ajuda do ponto de vista epidemiológico para fazer bloqueios e não fazer com que o vírus circule. Nós temos aí algumas dificuldades em relação ao silvestre, ao urbano. Por exemplo, nós, em 2017, uma região aqui próxima da cidade de São Paulo, chamada Mairiporã, foi muito acometida pela doença. E ela praticamente está ali no meio da Mata Atlântica, né? E a gente tem uma exuberância aqui nesses estados de mata. Então, às vezes é difícil a gente diferenciar. Diferencia muito o mosquito envolvido, esse receio, como já foi falado, do Aedes virar um novo vetor. Mas as pessoas estão entrando e estão circulando. Por isso que a gente sempre tem reforçado aí a importância de que hoje o Brasil inteiro é uma área de transmissão, de risco de transmissão de febre amarela. É uma doença que está endêmica, ou seja, ela existe e que de tempos em tempos ela pode voltar. Por isso que depois a gente pode falar da vacina, que é muito importante para a prevenção. Não, vamos sim. Acho que talvez seja o mais importante do programa, mas eu queria começar, doutor Ronaldo, sobre sintomas. Como a gente pode identificar que pode estar com febre amarela? Perfeito. É importante frisar que não há uma transmissão direta de um humano para um outro humano. É preciso ter o mosquito picando e disseminando o vírus. A febre amarela hoje ela é classificada em três divisões de gravidade: leve, moderada e grave, tá certo? A forma leve, ela pode estar relacionada, assim,
lembra muito um quadro viral, gripal. Então você não tem o acometimento da via aérea superior, mas você tem dores pelo corpo, você tem febre e muitas vezes passa despercebido como uma febre, como uma virose normal. Mas já a forma moderada e grave é que você tem um acometimento, uma repercussão clínica muito maior, tá certo? Com febres muito altas, prostração, dores pelo corpo, náuseas e vômitos, aí começam as complicações, porque o paciente, ele fica inapetente, pela náusea e vômito ele não consegue comer, aí ele desidrata, aí a imunidade dele cai e abre portas para a manifestação de outras doenças infecciosas, além do vírus que está ali acometendo aquela pessoa, certo, Halcyon? E geralmente são essas outras doenças que surgem, que acabam levando o paciente à morte, talvez, ou não? Seria a febre amarela em si? É a consequência da febre amarela. Alguns pacientes, nesse final, têm uma superajuntamento aí de complicações decorrentes ao tratamento, porque ficam em terapia intensiva, mas o que leva o paciente a chegar nesse nível, alguns deles, é uma parcela pequena, mais ou menos 20% das pessoas que têm infecção por febre amarela, desenvolve essa forma grave que foi falada, e aí ela tem um comprometimento, apesar de ficar como a febre amarela, porque ela acomete muito o fígado e deixa a gente amarela, tem febre e o amarelão, né? Vamos explicar por isso que ficou, importante, mas ela acomete todos os órgãos do corpo, então a gente tem um comprometimento de todos os órgãos, coração, pâncreas, fígado, tudo. A gente viu em 2017 e 2018, né, através de necrópsias, a gente meio que reescreveu a história da febre amarela com a medicina moderna em 17 e 18. E a gente viu esse comprometimento intenso. Então é isso que vai fazer o paciente ter a morte, associado a essas complicações que ele já tem e do tratamento intensivo que pode acontecer, infecções bacterianas e outras, nesse momento tão grave. Eu tenho alguns números aqui para a gente trazer para a audiência. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, foram registrados 61 casos de febre amarela no ano passado, com 30 mortes nas Américas. Os casos se concentraram mais na região amazônica, na Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana e Peru. Já nesse ano, a doença registrou mais casos aqui no estado de São Paulo e no departamento de Tolima, na Colômbia. E aí, doutor Ronaldo, eu queria entender se tem grupos mais vulneráveis, por faixa etária talvez, à doença. Todos estão suscetíveis, porque todos estão expostos aos mosquitos. Mas existem grupos que preocupam mais em relação à doença? As doenças, de uma maneira geral, elas têm um comportamento mais agressivo naqueles pacientes que têm uma saúde debilitada, né? Ou as suas defesas em desenvolvimento. Então, as crianças e os idosos, normalmente, eles são mais vulneráveis à questão das complicações relacionadas não só à febre amarela, mas às outras doenças. Mas, de uma maneira geral, todo mundo está exposto e pode desenvolver qualquer forma dessa doença, a febre amarela especificamente. Essas regiões mais acometidas, você pode ver que, falando da região amazônica e etc. e tal, são regiões onde há uma proximidade maior das cidades às matas, né, e um acesso às matas. Então, o humano busca o vírus na mata e traz para a cidade, né? Ou o mosquito que está nas florestas, na parte silvestre, ele acaba migrando para cidades e trazendo a doença. Aliás, foi assim que esse vírus veio para o Brasil, porque ele é de origem africana. Então, há muitos anos atrás, veio da África essa arbovirose e outras
desta forma, né? Sim, é uma preocupação tão grande nas Américas, como eu trouxe agora os números, doutor Halcyon, que tem alguns países que não recebem turistas, sobretudo aqui da região, que não tenham comprovação de que tomaram uma vacina. Isso Perfeito. É muito grave, né? É importante destacar isso. Existem os bloqueios de vigilância sanitária que cada país, né, faz as suas regras, e muitos deles cobram a vacina da febre amarela para você entrar naquele país, né, que é o certificado internacional, né? Então, muitos lugares que a gente viaja, a gente precisa, né, tirar esse certificado, está comprovado que você tem a dose. É muito importante falar que hoje as regras da vacina mudou, quem está com certificado está para a vida inteira, não precisa ficar renovando, mas existe isso mesmo, pelo risco, pelo medo de você levar a doença ou de você trazer a doença, ficar doente lá e trazer. São as duas coisas, não é só você se contaminar lá, mas você também trazer, né? Levar. Então, queria entender mais do esquema vacinal, inclusive, porque começa cedo, quem não tomou quando criança pode tomar depois, com quanto tempo antes de viajar, por exemplo, que essa vacina precisa ser tomada? Isso é importante porque as regras mudaram. Lá mais ou menos para 2015, houve uma mudança das regras de vacinação baseadas nos estudos. Então, antes ficava na cabeça da gente que a cada 10 anos a gente tinha que fazer um reforço. Então, tem muita gente que tomou 4, 5 doses de febre amarela. E depois foi se visto que quando você está adulto e toma uma dose, a vacina é tão boa que ela faz uma imunidade permanente e a gente não precisa ficar replicando. Então, hoje, crianças menores de 5 anos precisam de 2 doses, uma aos 9 meses e outra com menos de 5 anos, perto ali dos 5 anos, toma um reforço. E adultos que nunca tomaram, tomam uma dose. Quem nunca tomou uma dose, tá? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque a vacina é de vírus vivo atenuado, ou seja, o vírus está ali, mas está adormecido. Então, pessoas que têm problemas de imunidade, acima de 60 anos, que tomem, façam quimioterapia, uma coisa desse tipo, tem que ser avaliado criteriosamente pelo médico antes de ser vacinado. Mas, via de regra, é uma vacina segura, que pode, às vezes, fazer algum efeito colateral e que é super importante. E aí vem a mudança do certificado internacional de vacina, que então antes ele valia para 10 anos e hoje ele vale para a vida inteira. Então, se você tirou uma vez o certificado. E gestantes, doutor Ronaldo, podem tomar essa vacina também? Eu acho que o Halcyon pode falar um pouco mais sobre isso. Né? Pode, Halcyon? Não pode tomar. Existiu até em algumas campanhas que mulheres que tomaram a vacina e não sabiam que estavam grávidas. Foi segura, não teve malformação, mas em princípio gestantes e pessoas que estão amamentando não devem... E idosos também têm que ser avaliados, né? Idosos têm que ser avaliados, via de regra, se a saúde estiver muito bem, a gente libera, dependendo do risco envolvido ali no local. Se estiver tendo muitos casos, é importante. Mas gestantes e mulheres que estão amamentando, a gente pede para não fazer a vacina até os 6 meses de vida da criança. Os pacientes que têm doenças que comprometem a imunidade, por exemplo, quem tem HIV, precisa consultar o seu médico se vai poder ser imunizado ou não, ou mesmo aqueles pacientes transplantados que utilizam os imunossupressores, é bom que eles conversem com os seus médicos para poder receber a orientação em relação à questão da vacinação. Eu lembro uma outra coisa importante, porque aqui no Brasil existe um turismo. Inclusive o pessoal que pratica a pesca e que viaja para esses estados onde você tem a floresta, os rios, etc. e tal, é mandatório que no mínimo 10 dias antes dessas viagens que eles sejam imunizados e para não ter o risco que o Halcyon acabou de falar, ou de levar ou de trazer a doença de lá para a área urbana. Sim. É uma questão de responsabilidade social, inclusive, você se preocupar com isso. Imagino, talvez o Dr. Halcyon tenha como confirmar isso para a gente, que não é só recomendável tomar essa vacina com 10 dias de antecedência, como deve ser uma exigência para tirar esse certificado, né?
Para tirar o Imagino certificado que eles dão... é uma exigência, né, com 10 dias antes, senão a pessoa não viaja. Sim. Senão ela chega no aeroporto e ela vai ser barrada no check-in. A não ser que exista uma contraindicação médica, aí a pessoa leva dizendo por que ela não pode ser vacinada, mas se não houver isso, ela vai ser bloqueada de viajar. Então, é restrito, então é certa a necessidade da vacinação. É rigoroso, né, o processo. Isso. Doutor Ronaldo, prevenção não tem outro caminho, é a vacinação. A vacinação, você evitar, tomar cuidado na sua residência, nas empresas, para que você não deixe água acumulada, para que você não tenha criadouros do Aedes aegypti aqui na área urbana. Então, é a mesma prevenção da dengue e seguramente a vacinação. Lembro que não existe um tratamento específico porque é um vírus. Tá? Não tem medicamento específico para vírus além da prevenção através da vacina. Então, o tratamento ele é boa alimentação e uma boa hidratação e sintomáticos, náusea, vômito, sintomáticos para dores, etc. e tal, né? E esperar que o seu organismo reaja àquela infecção viral que você está tendo. Você tem a sorte Sim. de não adquirir, pelo comprometimento da sua saúde de uma maneira geral, outras infecções oportunistas. Tem algum medicamento que é proibido? A automedicação é horrível, é péssimo, mas a gente sabe que as pessoas acabam tomando um analgésico, algum remédio diante de alguns sintomas. Sim. Tem algum medicamento nesse caso que é proibido? Sim. Qualquer medicamento que possa comprometer a sua coagulação, tá certo? Deve ser evitado nessas viroses, né? Então, por exemplo, a aspirina, por exemplo, os anti-inflamatórios, você precisa tomar bastante cuidado, porque uma das complicações da febre amarela são hemorragias, tá certo? Como a dengue, né? Exatamente, porque ela compromete órgãos e sistemas responsáveis que comprometem a coagulação. Então, se você utiliza medicamentos que deixam o sangue mais fino, digamos assim, para a população entender, ou com possibilidade menor de desenvolver trombos, que são defesas do nosso organismo, você pode comprometer, agravar uma complicação dessa doença e que pode trazer ao óbito, até porque hemorragia é o que compromete mais, né? Como que está a nossa cobertura vacinal aqui no Brasil? Tem algum dado em relação a isso, Halcyon? Ela está muito aquém do desejado, né? Então, a cobertura vacinal desejada é acima de 95% para que a gente tenha um controle do vírus. Então, eu tenho a proteção individual e a proteção coletiva, que essa é uma definição importante. Se eu estou vacinado, eu me protejo, mas eu não deixo o vírus circular também. Então, eu faço a proteção daqueles que não podem se vacinar, realmente. Mas a proteção hoje das crianças está em torno de 80% e dos adultos 75%. Então, a gente precisa intensificar. A gente teve, naquele período de 16, 17, 18, pessoas que tomaram uma dose fracionada da vacina, porque a gente não tinha vacina para todo mundo e tivemos que fazer esse fracionamento de uma dose para 10 pessoas. Uma dose para 10 pessoas? Foi. Então, essas pessoas que tomaram essa dose fracionada não entram naquela regra que a gente comentou no passado, que a duração é para sempre. Essas pessoas precisam ir com calma aos postos de saúde se vacinar, porque aquela dose realmente só vale para 10 anos. Então, a gente precisa intensificar, de uma maneira geral, a necessidade da vacina. Então, a gente está entrando num período que a gente vai ter aí o carnaval vindo, as pessoas viajam muito, vão para sítios, se reúnem, e é onde às vezes acontece a infecção. Então, muito importante que, como lá em 2017 começou no Ano Novo, nessas regiões onde tinham muitos sítios, chácaras próximos a matas, que as pessoas foram mais infectadas. Doutor, como é que a pessoa vai saber se ela tomou a dose fracionada? Todo mundo que tomou em 2017, adulto, já tomou a dose fracionada ou tem como identificar na carteirinha, por exemplo? Tem como identificar na carteirinha, foi feito um registro especial da dose fracionada
Mas se ela tiver dúvida ou não achar o comprovante, vá até a unidade básica ou algum lugar que faça a vacinação, converse, porque provavelmente ela vai ser revacinada com uma dose completa, né? Se ela tiver dúvida ou não lembrar, ele provavelmente vai ser revacinada se não conseguir checar no sistema. Doutor Ronaldo, por que essa baixa cobertura vacinal? Eu imagino, não sei se tem algum sentido no que eu vou dizer, que como o Dr. Halcyon falou no começo do programa, que é uma doença que ela surge com preocupação numa época, depois arrefece a preocupação, não que suma a doença, mas diminui a gravidade, a preocupação com a doença. Nesses períodos em que a gente está um pouco mais tranquilo em relação à febre amarela, é aí que a gente relaxa na vacinação? Seria uma das explicações para essa baixa cobertura? Eu acho que há um desserviço à saúde pública quando você desautoriza a eficiência das vacinas, tá certo? O Brasil, ele é um país de ponta relacionado ao desenvolvimento de vacinas. A gente tem vários órgãos, como o Instituto Butantan, Adolfo Lutz e outros, que desenvolvem vacinas muito potentes, e nós temos autoridades sanitárias que são muito responsáveis, muito comprometidos. Então, quando você ouve lá e cá profissionais falando nas mídias e desautorizando as vacinas, isso traz uma insegurança na população, tá certo? E isso faz com que as pessoas fiquem na dúvida e prefiram não se vacinar. Mas nós temos aqui no Brasil um complexo de vacinas para várias doenças confiáveis, e autoridades que são os responsáveis por esses institutos e pelos órgãos de saúde, que são muito comprometidos e não colocariam a população em risco. Então eu recomendo que esse desserviço não aconteça mais, e que esse tema relacionado à vacina seja desenvolvido nas mídias por profissionais que realmente são autoridades nisso e possam falar com propriedade à população as verdades, e a população precisa acreditar nessas pessoas que estão recomendando ou vão recomendar as vacinas. Então, eu acho que o principal motivo é cultural, relacionado ao receio que as pessoas acabam desenvolvendo por uma informação desencontrada, uma má informação, né? 2 desses profissionais, com certeza, que têm essa autoridade para falar sobre a vacinação contra a febre amarela, porque é o tema do dia, são os 2 profissionais que eu estou recebendo aqui hoje, e quero te ouvir sobre isso também, Dr. Halcyon. Um reforço para quem está acompanhando a gente, por que é tão importante buscar a vacinação, colocar a carteirinha de vacinação em dia em relação à febre amarela, sobretudo nesse momento. Do ponto de vista da medicina, as vacinas revolucionaram, né, a história médica, e nós estamos aqui, muitos de nós estão aqui por causa das vacinas. Mas em relação à febre amarela em si, tem isso que você falou, é uma doença que está entre a gente, mas é sempre do outro, a gente não escuta falar muito, minimiza o risco, e aí quando ocorre um caso em humano, a gente para pensar e falar, opa, né, preciso rever, além dos medos e receios, né? Então, a vacina da febre amarela realmente é uma vacina um pouco diferente, porque ela é de vírus vivo atenuado, como a gente brincou, o vírus está ali meio que dormindo numa fração muito pequena, e que em alguma parte, em 400 mil a 1 milhão de pessoas vacinadas pode ter sintomas um pouco mais fortes em relação à vacina. Mas quando a gente coloca sempre risco-benefício das vacinas, né, elas são muito importantes, porque se você tiver uma febre amarela, né, doença, o risco de você morrer é muito alto, né? Qual é o percentual, doutor? Tem um percentual, taxa? Se ela entrar nessa fase grave que foi falada, metade das pessoas morrem. Metade das alta pessoas letalidade. Morrem. É muito, 50% de óbito é muita coisa. Olha, gente, dos casos graves, né? Então é muito importante que a gente tenha, com todos esses receios que a gente tem. É uma doença que está aqui há muito tempo, que já foi embora, que voltou, e que tem esse risco, né? Desde 1942 não temos mais o risco de urbanizar e aí sim acometer uma grande quantidade de pessoas. Por isso que a gente precisa falar e reforçar a necessidade de ter a vacinação de febre amarela em dia.
E é por isso que estamos aqui. O nosso tempo acabou, mas eu queria muito agradecer a participação do Dr. Halcyon Teixeira, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, e também do Dr. Ronaldo Vasque, cardiologista e diretor do Hospital Santa Clara. Foi muito esclarecedor falar com vocês. Bem-vindos sempre, muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade. Obrigado. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema aqui para nós, é só nos encaminhar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa entrevista ou outras que já fizemos, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.